E agora, então, a gente entra na questão da transformação, né? Essa parte agora, a gente começa a falar sobre as mudanças de comportamento da sociedade. Então, a gente falou até agora do que está acontecendo, de que eu vou fazer com o meu negócio ali, que ações eu preciso tomar de imediato. E agora a gente vai começar a olhar um pouquinho mais para frente, né? O que está acontecendo com relação ao comportamento, o que está acontecendo com relação à tendência, que discussões vão ser colocadas na mesa a partir de agora e que o que espera que vai acontecer daqui para frente. Então, esse trabalho que eu estou apresentando, gente, é um material que eu fiz uma pesquisa aí nas últimas semanas. Ele está muito baseado num relatório da Century. A Century fez um mapeamento, ela divulgou esse material. Está baseado também em pesquisas que a gente fez com outros órgãos aí, pesquisas mesmo com as revistas, enfim, empresas que trabalham e que estão trabalhando em tentar deixar as coisas mais claras para a gente, tá? Bom, um dos pontos que vai acontecer, né, de discussão, né, se a gente pensar agora olhando para o mundo, né, o que a gente vai esperar? É claro que a gente vai começar a repensar a questão de saúde pública, né? Saúde pública e saúde individual. Todo mundo fala que o SUS é o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? Porque nos Estados Unidos não tem saúde pública, né? Ou a pessoa tem ou ela não tem. E o Brasil tem. Ruim, mas tem, né? E essas questões vão começar a ser colocadas, vão ficar mais fortes na sociedade. A gente vai começar a entender, os governos vão precisar entender, a sociedade vai precisar entender que um sistema de saúde público robusto, ele é fundamental, né? Então, os países como a Alemanha, que tem isso, outros países que têm um sistema de saúde público forte, conseguem passar um pouquinho melhor por essas crises do que aqueles que não têm. Existe uma preocupação muito grande aqui no Brasil, né? A gente já está aí ao 10º, hoje a gente já é o 10º país com mais número de contaminações e mortes aí no mundo, né? E está só começando, né? A gente ainda está só começando e a preocupação é quando isso chegar nas grandes comunidades, nos aglomerados, né? Que tem lá, criaram seus planos, mas que não têm as condições de isolamento necessárias, as condições sanitárias necessárias para enfrentar esse momento. Então, existe uma preocupação muito grande que vai acontecer daqui para frente ali, né? Vai vir à tona uma discussão forte, né? A partir de agora, os governos vão começar a falar assim: escuta, nós precisamos monitorar a saúde da população, nós precisamos saber, compartilhar os dados das pessoas, das questões da saúde. Numa das palestras que a gente falava, a gente faz palestras sobre a indústria 4.0, né? Que é uma área que a gente atua também. A gente falava sobre esse tema, né? Existe um filme até que o Círculo chama, se não me engano, o Círculo, que lá é um filme com o Tom Hanks, e as pessoas têm um chip, né, associado à pele, que esse chip começa a mandar informações para o plano de saúde. Então, o plano de saúde monitora online a condição de saúde da pessoa, e se ela é precavida, o seu plano de saúde pode ser mais barato, se ela não é tão precavida, o plano de saúde vai ser mais caro. Se ela quer o chip, o plano de saúde provavelmente seja mais caro, se ela não quer, o plano de saúde vai ser mais caro. Então, essas questões vão ser colocadas. Até onde vem a individualidade, preservar a individualidade das pessoas para a gente prevenir situações como essas de pandemia no futuro, né? Questões que há muito tempo vinham sendo discutidas, né? Que são serviços à distância, telemedicina, serviços digitais de saúde, serviços que tradicionalmente são feitos presencialmente, né? Que poderiam ser feitos à distância, eles tinham muita resistência e que agora foram liberados. Será que volta para trás? Provavelmente essas coisas não voltam mais. Então a telemedicina vai começar a fazer sentido, as consultas online, psicólogo, né? Acho que existe o Ministério da Saúde, por exemplo, academias, que é uma questão também que era vedada, você dá aula de exercício à distância, e o Ministério da Saúde liberou agora. Então, são questões que vão transformar a forma da gente fazer as coisas aí, tá? O que mais com relação à saúde, né? Entender as lições aprendidas. Quais foram as ações que funcionaram, o que melhor funcionou nos países para a gente ter o aprendizado e colocar isso em prática. A eterna discussão ciência e política, né? A gente está vendo aí a discussão aqui no Brasil, tudo que a gente não vê é uma discussão técnica, né? Inclusive hoje, puxa, eu estava olhando e falei, cara, melhor a gente resolver sozinho, porque o pessoal está muito ocupado discutindo outras coisas lá em Brasília, né?
Então, o valor da ciência vai sendo colocado à prova. Então, essas coisas vão vir, esses debates vão vir mais fortes aí. A questão das metodologias ágeis, para a gente dominar essas questões de saúde, né? Para conhecer rápido, tomar ações rápido. A questão da desinformação, as tarefas, aí, a distribuição de informação global. Né? E as melhores práticas para a gente adotar em cada um dos momentos que a gente vai passar. Como é que estamos com o tempo? 10 para as 9. Beleza, estamos na metade. Estou só monitorando o tempo também para a gente não estourar aqui. Bom, e aí, assim, o que a gente está hoje? A grande discussão que a gente tem é isso aqui, né? Abre, não abre, para onde vai essa curva? Se a gente aumenta o isolamento, a curva diminui, e aí o sistema de saúde suporta. Então, essa é a grande discussão que está acerca do que vai, quando abre, quando não abre, quando retoma, quando não retoma, né? O que acontece é que a gente imagina que nós estamos por aqui ainda, no Brasil, acredito aí, nós ainda estamos nessa curva ascendente. Ela ainda não estressou em alguns lugares o plano de saúde, em outros lugares não, mas está chegando muito perto do pico do plano de saúde, né? Então, tudo leva a crer que o afrouxamento do isolamento não vai ser uma medida que vai ser tomada tão cedo aí. Então, isso já devemos levar em conta com aquela relação àquele cenário. O cenário eu estou considerando o mais curto prazo. Vou retomar em maio, vou retomar em junho, julho, agosto, como é que vai ser isso? Então, tudo leva a crer que isso aqui vai demorar um pouquinho mais, e maio ainda não vai ser esse momento. Até porque essa experiência de Santa Catarina está mostrando que a situação não é tão simples assim como o pessoal está olhando, tá bom? Mega tendências, né? Então, o que acontece? Quando acontecem situações aí de crises agudas, né? Existem situações que vêm para ficar. Vêm para ficar, que a gente chama de mega tendências, que elas vão moldar o comportamento, elas vão trazer uma transformação forte na sociedade e que a gente não tem domínio, né? Pouco domínio a gente vai ter sobre isso e provavelmente as coisas vão acontecer. A dúvida que a gente coloca aqui, e hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, se, supondo que as ações, né, todo esse pânico que existe, do impacto que isso vai acontecer, vamos supor que isso passe. A partir daqui 3 semanas, a gente vê uma caída muito rápida das coisas e uma situação de falar, nossa, foi um susto, né? Sei lá, o vírus tinha data de validade e sumiu, né? Será que essas mega tendências vão se confirmar ou elas tendem a retornar? Né? As pessoas tendem a deixar para trás. Hoje eu estou correndo para fazer isso. Se isso, supor, foi bem sucedido, será que as pessoas vão tirar o pé dessas transformações ou elas vão continuar fazendo porque elas viram que realmente aquilo vai ser importante? Então, isso é uma questão que é uma dúvida que eu também não sei e que a gente precisa pensar sobre isso, tá? Mas, pensando nas questões das megatendências, né, a gente foi olhar, por exemplo, o que aconteceu que transformou a sociedade na época da peste negra. Olha só. Nós temos uma empresa da área de educação, né, que a gente trabalha com formação para pré-vestibular também. E a gente promoveu uma aula especial com os alunos, com os professores da área de humanas, e eles fizeram um paralelo das grandes pestes da humanidade, que foram a peste negra, que foi lá na Idade Média, a gripe espanhola e agora o coronavírus. Então a gente foi olhar o que aconteceu, né, nesse ambiente e o que aconteceu depois desse ambiente. Eles trouxeram vários conceitos históricos, demográficos, enfim. A minha questão estava mais em querer entender que tipo de transformação a sociedade passou. E uma da informação importante, né, se a gente pensar que lá na Idade Média, naquele momento da peste negra, não sei nem se é Idade Média, se é antes disso, né, mas a agricultura, por exemplo, ela era um momento que ela era concentrada, né, nos feudos, enfim. Então, os proletariados, o povo lá, ele tinha que se abastecia daquilo que o governo produzia, né? Então, com a peste negra, toda essa questão, a questão da ordem foi reestruturada. Então, foi necessário expandir
a questão da agricultura, abriu os feudos para que a população pudesse fazer a plantação, porque estava todo mundo morrendo de fome. Então, essa foi uma mudança econômica na época. A agricultura foi dizer assim, ela foi, entre aspas, globalizada. Os canais, né, as pessoas internalizaram a agricultura e passaram a plantar nas suas propriedades. Uma transformação grande na sociedade, né? Quando a gente olha para a crise de 29, por exemplo, né, que foi a grande crise aí que teve a depressão, o que aconteceu na crise de 29? Ela aconteceu por conta da Primeira Guerra Mundial, a Europa foi devastada, né, e os países não tinham dinheiro para se reconstruir. O governo americano entrou com um plano de ajuda, todas as empresas americanas iam reconstruir a Europa, né? Então começou a entrar muito dinheiro nos Estados Unidos, né? Porque as empresas começaram a atuar e as empresas americanas começaram a crescer de uma maneira muito forte. E isso foi gerando emprego, foi gerando salário, foi gerando riqueza. O crescimento econômico dos Estados Unidos foi muito grande, né? Só que eles não perceberam que num determinado momento, a partir do momento que os países começaram minimamente a se organizar, eles começaram a tomar as próprias ações e foram construindo o seu sistema econômico, foram recuperando o seu sistema econômico. E aí chegou um momento que eles não queriam mais consumir dos Estados Unidos. E aí a gente tinha lá as empresas grandes, com grandes salários, com ações na bolsa subindo, 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 e de repente não tinha mais mercado. E aí quando teve a Grande Depressão, que as empresas quebraram, porque não tinha lastro tudo aquilo que elas estavam valendo, né? Então, como que isso afetou, né, na época da economia? Se você olhar para a economia americana, que vinha num momento pujante, então, vamos pensar todas as inovações, as riquezas estavam ali, de repente não tinha mais, né? E foi momentos assim onde houveram grandes transformações econômicas, a começar pela moda, a começar pela forma de condução. A sociedade mudou quando entrou nessa crise. Ninguém tinha dinheiro, né? Então, os hábitos dos consumidores mudaram. No Brasil, o impacto que aconteceu no Brasil, o Brasil era o maior produtor de café do mundo e os Estados Unidos era o maior consumidor de café do Brasil. Não tinha dinheiro para consumir café, não tinha mercado para consumir café, e aconteceu no Brasil, o Brasil entrou em crise também, né? Então, os produtores de café começaram a queimar o café para segurar o preço. Mais ou menos o que está acontecendo aí com o petróleo, né? O pessoal aí segurando a produção de petróleo.